Você já se perguntou por que você se tornou mãe? Olá, sejam todas bem-vindas. Meu nome é Nayara Pegoraro, eu sou consultora materno-infantil, especialista em amamentação e sono infantil. E eu tenho certeza que se você não se perguntou por que você se tornou mãe, algum dia, no meio ali do caos de fralda, choro, bagunça, dor, você se perguntou, será que eu vou dar conta? Por que comigo? Será que realmente eu fiz a escolha certa ou eu deveria ter tido o filho em outro momento da minha vida? E é aí que eu quero te dizer, minha amada, maternidade é mais do que só criar um filho. Você foi chamada para esse propósito. É basicamente, eu não vou nem falar basicamente, isso é um ministério que o Senhor te entregou nas mãos. Eu sei que nos dias que tudo tá bagunçado, seu filho não dormiu direito, você não conseguiu fazer as coisas da casa, talvez não conseguiu dar atenção para o seu marido como você gostaria, não conseguiu preparar aquela comida que você estava com tanta vontade de comer, não conseguiu ver aquela amiga que você estava com saudade, não conseguiu às vezes ligar para essa amiga para falar no celular com ela ali de videochamada porque o seu filho estava te chamando ou estava chorando. Eu sei que no meio desses dias parece que, meu Deus, que fardo, como é pesado, mas a gente entende que isso é um ministério dado nas suas mãos, o nosso pensamento muda. Eu vejo muitas mães, principalmente quando, depois que o bebê nasce, se sentem quase inúteis, no sentido lá fora. Porque não podem mais frequentar o culto que frequentavam, não podem mais frequentar a célula, talvez, ou talvez você nem participava de uma igreja, de um corpo de Cristo presencial, mas você sente que você acabou não conseguindo mais fazer as coisas, você não tem tempo para ler a Bíblia, você não tem mais tempo para fazer o seu devocional. E minhas amadas, eu quero dizer que o seu ministério agora é estar com essa criança. Cuidar de um bebê é basicamente um devocional ao Senhor todos os dias. Porque a Bíblia mesma fala, né, que os filhos são como flechas na mão do arqueiro. E ser como flechas, né, a flecha ela não vai para qualquer lugar se o arqueiro, a pessoa que está jogando, né, atirando essa flecha, não apontar para a direção certa. Uma flecha não é nada sem um arqueiro, é apenas uma flecha, um objeto. Então, ter uma criança em casa que você cuida 24 horas, apesar de ser cansativo, não parece cansativo, é exaustivo. Mas pense que vocês estão criando essas flechas que vão para algum alvo algum dia. E é um ministério muito poderoso, porque tudo na vida dá trabalho, gente. Não é óbvio que maternidade é um trabalho assim que nunca acaba, vamos dizer assim. Porque até quando as crianças estão dormindo, dá aquele aperto no peito se você fez a coisa certa, o que você vai melhorar amanhã, o que você vai mudar amanhã. Mas todo o ministério dá trabalho. Tudo que é precioso, principalmente para a visão do Senhor, dá trabalho. Se você tem um ministério na igreja, por exemplo, sempre vão haver setas que vão te atrapalhar, coisas que vão te fazer sair, não querer mais fazer aquilo. E a maternidade não é diferente, porque basicamente você está criando essa criança para conviver no mundo lá fora, para talvez, né, ser um evangelista, né, alguém que leva a palavra do Senhor, e tudo isso há um peso. E é muito importante a gente nunca ignorar o lado espiritual de criar uma criança. Porque sim, existe sim, eu trabalho com sono infantil, existe sim um lado que às vezes a criança precisa da maturidade, precisa de coisas, mas vocês também têm esse compromisso de orar pelo filho de vocês. Porque existe um peso espiritual nessa criação de filhos e é um ministério, todo ministério precisa dessa cobertura espiritual de você, mãe, do pai, e o quanto é importante quando você traz isso à consciência. O seu filho, ele não caiu no seu colo por acaso. Porque não foi você que decidiu que ele iria nascer, por mais que você tenha planejado essa gestação. Não foi. Ele é especial para você porque o Senhor queria que ele estivesse com você.
Não foi uma coisa sua, o Senhor já havia planejado. De novo, voltando à palavra de Deus, em Salmo 139 diz que ele já a conhecia desde lá do ventre da mãe. Então mesmo antes, né? Diz também, antes de formar os seus ossos, ele já te conhecia. Então não é um planejamento seu, por mais que pareça, ou por mais que você tenha mesmo planejado e tá tudo bem. E esse ministério que o Senhor te confiou, que é o seu filho, que não foram por acaso, às vezes não parece um ministério, não parece algo grande, porque não é feito em frente a palcos, em frente a plateias. É só você e o seu bebê, muitas vezes num quarto, no meio da madrugada, amamentando. Parece muitas vezes tão pequeno, mas para Deus isso é tão grande, porque Ele confiou essa vida a você. Ele confiou e Ele sabia que você seria perfeita para essa criança. E sabia mais que isso, sabia o quanto que essa criança iria te curar e te ensinar muitas coisas. Às vezes eu conheço muitas mães, converso com muitas mães, que eu vejo o quanto que a maturidade delas foi aflorada nesse processo de maternidade, não só maturidade pessoal, como espiritual. Porque, como eu disse, quando você consegue abrir os seus olhos para esse mundo, que não é apenas o mundo trocar fralda, choro e como é exaustivo ser mãe, você abre que existe um mundo mesmo espiritual por volta disso, em torno disso, por ser um ministério dado a você, você consegue amadurecer muito mais. Deus, ele não exige uma mãe perfeita. Ele exige que você seja você. E é tão bom porque a graça dele é que nos transforma. Eu posso fazer um melhor curso para ser a melhor mãe, para saber toda da maternidade, o que é melhor, como educar, qual é a criação que é a certa, qual é todas as abordagens de criação que menos causa trauma. Mas é a graça do Senhor que todos os dias te dá esse renovo, para que você siga e consiga fazer a sua melhor versão para Ele. Às vezes a gente fica tentando tantas coisas e essas coisas são válidas, cursos, eu não posso desvalidar uma coisa que eu mesmo faço, mas é o Senhor que dá graça para cada dia essa culpa, esse fardo se tornar leve. Não há nada, não é um Vale Night, não é uma mãe que vem ajudar, não é nada, é simplesmente a graça do Senhor que te torna essa mãe melhor, sem culpa, sem esse fardo. Amadas, moldar o caráter e um coração de um filho é o trabalho mais nobre que existe. Eu diria ainda que é o ministério mais sério, mais pesado que o Senhor poderia te entregar na sua mão. Lembre-se, você não está apenas fazendo o seu papel como mãe. Você está exercendo uma vocação divina. E para encerrar esse vídeo, eu quero que você lembre: você não está sozinha. Deus está com você em todas as etapas da sua maternidade. Lembre-se de todos os dias, quando as coisas ficarem difíceis, pedir a Ele para que Ele continue, nem que Ele dê, mas para Ele continue te dando graça e sabedoria para cuidar desse ministério tão precioso que Ele colocou na sua mão.